Uma pergunta interessante é por que ficamos cansados, né? Ah, tô cansado. Tem gente que já acorda cansada, não é verdade? Então, o que que é isso? Nós temos que aprender a refletir, questionar, sim, tentar ir além, né? Do plano material, inclusive. Por que que a gente fica cansado? Por exemplo, tem um prédio de 10 andares. Normalmente uma pessoa que não é atleta, no quinto andar, sexto, por aí, tem que parar para parar. Não fica difícil subir de escada até o 10º andar de uma vez, não é? E é interessante é isso, por que que para? Para quê? Vários esportes também têm intervalo, quando o esforço é muito rápido, muito forte, são colocados intervalos. Por quê? Vocês já pensaram o que significa essa parada? Né? Em primeiro lugar, quando a gente está fazendo um esforço físico, os batimentos cardíacos aceleram. Quer dizer, você respira mais nitrogênio e oxigênio. Aí já é uma dica. Então, o corpo está precisando de nitrogênio e oxigênio, né? Já é uma dica importante. Para quê? Aí você já pode ligar com a transmutação que acontece no corpo. Então, a transmutação usa muito nitrogênio e oxigênio, tá, pessoal? Então, quando você para 5 minutos, nem isso, 2 minutos no meio da escada lá do prédio, você já consegue subir, quer dizer, você ganhou energia, mas não daria tempo de ser uma energia química, compreende? Da transformação em ATPs, os blocos de energia, não daria tempo de digerir nada do alimento para poder ganhar mais energia. Em 1 minuto, 2, você já recuperou energia. Então existe aí uma equação energética, vibracional, além da matéria, além da química, que a gente pode dizer o seguinte, que o nosso balanço energético, imagine um balanço, uma equação energética, vibracional. O nosso balanço energético é igual a quê? Quais fatores? Primeiro, no meu modo de ver, nós temos a energia de Deus, vindo diretamente para a verdadeira energia que alimenta o nosso corpo e o nosso ser. Né? A vibração de Deus, a ressonância divina. Não sou religioso, hein? Atenção, não sou religioso, mas é Deus que sustenta o ser humano e o universo. Nós temos que admitir isso, não tem saída, pessoal. Então vamos lá, o balanço energético do nosso corpo, do nosso ser, é igual à energia que vem de Deus, que está 24 horas alimentando a gente e tudo, mais ou menos, olha que interessante. Então, o primeiro fator, energia de Deus que está sempre entrando. Agora, o segundo fator da equação é mais ou menos. Como assim? Pode ser mais a energia nossa, da nossa vontade, das nossas ações boas, sentimentos bons, pensamentos bons que vão transmutar, né, usando as enzimas, vão transmutar alimentos ou mesmo materializar energia para o nosso corpo. Então é um combo, é uma parceria, percebe? Entre a energia de Deus
e também a nossa participação ou não. Se nós então estamos numa fase contra, temos algum problema com a vida, com o mundo, com a sociedade, trabalho, vítima, se acha vítima de alguma coisa, você automaticamente está contra, certo? Então, contrariado, o corpo vai ficar contra. O que significa o corpo ficar contra? É ele bloquear. O corpo bloqueia a transmutação. Nos animais, não. Nos animais, a equação é mais simples. Balanço energético igual a energia divina. Por quê? Eles não têm a interferência da vontade, da consciência, do livre-arbítrio, que só o ser humano tem. Então, o ser humano, através da consciência ou não, da resistência, pode diminuir a energia que Deus está alimentando a gente. Nos animais, não. Por isso que os animais raramente ficam doentes, porque a equação é um fator e um fator. É energia igual a energia de Deus entrando, né? Animais que ficam doentes são raros. Você não vai ver um elefante anoréxico, uma formiga obesa, mas tem. Agora aí já é influência, sabe de quem? Nos animais? Do ser humano. As vibrações dos animais e até da sociedade interferem nos animais. E aí eles podem ficar doentes, mas não pela natureza deles, tá? Então é importante entender esse balanço energético além do plano material. É um balanço invisível, pessoal. Aqui o balanço energético é muito maior do que o balanço químico. Tá claro isso? Então, exemplos nos animais e plantas, é incrível isso aí. Por exemplo, as galinhas soltas, galinhas caipiras, que chama, o ovo, a casca do ovo é mais dura. Já perceberam isso? Tem mais cálcio, tem mais força. No entanto, elas não ciscam cálcio no chão, elas ciscam silício, sílica, enfim, sílica. Então elas ciscam elementos que vão dentro do corpo dela transmutar. O Vauquelin, um químico de 200 anos atrás, ele foi o primeiro que viu esse fenômeno na galinha, que ela não comia tanto cálcio quanto tinha na casca do ovo, e que esse cálcio não vinha dos ossos dela, porque se viesse dos ossos, em pouco tempo ela não teria mais ossos. Então, da onde vinha? Aí ele fez os testes e constatou que nada mais nada menos do que a galinha produzia 5 vezes mais cálcio do que ela ingeria. Atenção! Depois o Kervran e outros no século passado fizeram e comprovaram minuciosamente que é verdade. Em torno até mais de 6 a 7 vezes a produção de cálcio dentro do corpo. As formigas, olha que interessante, elas carregam 10 vezes o peso delas, até de ponta cabeça, embaixo de uma viga. Elas carregam e andam com 10 vezes o peso delas. E na verdade elas não têm tanto músculo assim, elas têm músculo nas patas, nas pernas, mas não tanto assim. Porque o ser humano não consegue carregar o quê? Nem 50 quilos no máximo. Não carrega nem o peso, o próprio peso dele, não é verdade? Então, o que acontece? O ser humano tem um bloqueio muito maior. Não falam que nós usamos só 10% do cérebro? 10%. E as formigas não, elas usam 100% da criação do projeto original. Então, elas têm uma força 10 vezes maior que o ser humano, proporcionalmente. As árvores
as raízes das árvores levantam um muro, uma casa, na verdade. Olha a força. Tem esse livro aqui. Muito interessante, fantástico. Um especialista em detector de mentiras em Nova York. Ele fazia cursos para delegados, detetives, para utilizar o detetor de mentiras. Aí um dia lá, ele estava lá, tinha uma dracena no laboratório dele, ele deu na cabeça dele, ele colocou o galvanômetro que mede, né, o detetor de mentiras, ele colocou os eletrodos na planta, né? E aí ele veio com um isqueiro, um fósforo, ele ia queimar a planta. Quando ele veio, ele pensou em pegar, o galvanômetro que estava ligado na folha da planta, mexeu, tá certo? Então, aí vocês têm uma interessante essa conclusão, que as plantas têm sentimento, elas sentem as intenções dos seres humanos, são seres vivos, assim como nós, o nosso corpo, segue também as nossas intenções, tá? Isso que é interessante. Então existe uma interferência energética no ser humano exclusivamente que pode enfraquecê-lo ou fortalecê-lo. Tem aquele fato famoso da mãe lá na Europa, uma mãe que ela, normal, não era bodybuilder, nada. A filha dela entrou embaixo do carro, ela levantou o carro para salvar a filha. Conhecem esse fato? Da onde vem a força dela? Da onde veio? Do músculo? Não. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. As transmutações são um fato. Inclusive, esse livro do Salvatore di Salvo, Salvatore di Salvo, um italiano, admirador da trilogia analítica, já falecido, ele que me passou as informações das transmutações. Ele é um engenheiro químico e biólogo, era, né? Foi. Então ele foi lá nos Estados Unidos e ele viu que o exército, não sei se vai dar para ver. US Army, o exército americano, comprovou, pessoal, que o exército americano, naquela época, 1970, analisou e comprovou realmente que as transmutações, que os seres vivos, né, por transmutações, existe um ganho de energia. Olha o que o exército americano comprovou, em segredo. As transmutações dentro do corpo dos seres vivos provocam um ganho de energia. Então a transmutação é algo nuclear, tá? É uma catabolização, se pode chamar assim, uma quebra de energia atômica, nuclear dentro do átomo, que existe ali uma troca de prótons. É uma troca de prótons a temperatura ambiente, produzindo um novo elemento e liberando energia. Na época lá que o Kervran descobriu e avançou na transmutação, os físicos da época, antes da Segunda Guerra, e químicos, estudaram essas descobertas e foram lá ver o núcleo da célula, do átomo, e através do acelerador, do ciclotron, um acelerador de partículas,
eles fizeram então no processo artificial, fizeram lá depois a bomba atômica. Olha a energia que pode liberar das transmutações. Só que no caso de Deus, que criou a transmutação dentro do corpo, ele criou dentro da temperatura ambiente. Não precisa nenhum ciclotron, nada. Qualquer folhinha aqui está fazendo transmutações aqui que vocês nem imaginam. Então eu vou, na sequência, na próxima aulinha, continuar com esse tema, tá bom, pessoal? Já está escurecendo. Tchau!